Olá, meus queridos irmãos. Estamos aqui no nosso 13º dia e o título é Pai adotivo do Filho de Deus, rogai por nós. Vamos então iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como eu havia dito, o título de hoje é Pai adotivo do Filho de Deus, rogai por nós. Os cristãos usam muitos termos para descrever a paternidade de São José. Ele é chamado de Pai legal, Pai putativo, Pai espiritual, Pai virginal e Pai adotivo de Jesus. Embora nenhum desses títulos seja encontrado no Novo Testamento, todos são, da mesma forma, legítimas de descrever a paternidade de São José. Desses títulos, pai adotivo é o mais comum, pois o ato de dar nome à criança, no antigo costume judaico, era responsabilidade legal do pai. Diz assim São Talberto Magno: embora tu, São José, não seja necessário para a concepção e nascimento da criança, será necessário para o seu sustento, e teu primeiro cuidado será em relação a seu nome. A responsabilidade legal de São José de dar o nome ao menino Jesus foi conferida por Deus quando o anjo revelou a São José que ele não deveria ter medo de levar Maria e a criança em seu ventre para a sua casa, sob seus cuidados. O papel de São José de dar nome ao Salvador é extremamente importante. Significa para o mundo que São José é o pai legal de Jesus. Aqui, quando eu digo legal, estou dizendo sob a lei. O papel de São José como pai adotivo de Jesus pode parecer algo meramente contratual, mas o latim nos fornece uma visão mais profunda sobre esse assunto. Em latim, o título dado a São José para indicar seu papel de pai adotivo é Filii Dei Nutritiae. Literalmente, significa nutridor do Filho de Deus. Como você pode ver, o título de pai adotivo é uma adoção muito pobre do original em latim. Chamar São José de pai adotivo é válido. De qualquer forma, devemos enfatizar que essa paternidade não era só paternidade legal, mas uma paternidade consagrada, afetuosa, fiel e eterna. A paternidade espiritual de São José é para sempre. O relacionamento amoroso entre um pai espiritual e um filho dura para sempre. Em outras palavras, Jesus continua a ser o filho de José no céu. No paraíso, São José não exerce mais uma paternidade legal sobre Jesus, mas permanece sua relação de amor, afeto e fidelidade para com ele, assim como para com o corpo místico de Jesus. Ao contrário do casamento, onde o relacionamento não permanece na eternidade, a paternidade espiritual de São José sobre Cristo e seu corpo místico dura para sempre. A paternidade espiritual, como a maternidade espiritual, dura para sempre. Se não fosse esse o caso, a Igreja precisaria parar de chamar Jesus de filho de José. A Igreja também deveria deixar de chamar Maria, que está no céu, de nossa mãe espiritual. São José será sempre seu pai espiritual. O que é válido para Jesus é válido para você. São José será sempre seu pai espiritual, assim como cuidou de Jesus na terra. São José cuidará de você em sua peregrinação terrena. São José é seu amoroso provedor, educador e protetor.
Quando sua vida na terra terminar, São José continuará a ser seu pai, não em um nível terreno, mas em um nível espiritual. No céu, você será sempre conhecido como um filho de São José. Diz assim Santo Efrem da Síria: ninguém jamais será capaz de louvar dignamente a São José, a quem tu, ó verdadeiro Filho unigênito do Pai Eterno, te dignaste a ter como pai adotivo. São José é conhecido também como o pai virginal de Jesus. A mãe de Jesus é uma virgem perpétua. A virgindade perpétua de Maria foi desde o início uma doutrina muito importante para o cristianismo. Quão importante? Bem, no século IV, um bispo chamado Bono da Ilíria, região que hoje corresponde aos territórios de Albânia, Montenegro e Croácia, foi censurado por seus irmãos bispos e destituído do episcopado por sustentar que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. Aqui nós estamos no século IV. O Papa da época, São Cirício, escreveu uma carta para os leais bispos da Ilíria, agradecendo-lhes a correção do irmão que havia errado. Dizia assim: não se pode negar que estáveis certos ao corrigir a doutrina sobre os filhos de Maria, nem que estáis certo ao rejeitar a ideia de que outro filho qualquer pudesse ter vindo do mesmo ventre virginal de que nasceu conforme a carne, o Cristo. A doutrina da virgindade perpétua de Maria é um ensinamento tão importante para o cristianismo que o Papa Martinho I fez dela um dogma de fé durante o Concílio de Latrão. Com isso em mente, você sabia que há na Igreja uma tradição que atribui a virgindade perpétua também a São José? Essa tradição foi adotada e promovida por santos, místicos e papas ao longo de séculos. Mas, antes de entrar no assunto, é preciso responder algumas questões, explicar aqui brevemente o que muitas vezes se fala contra essa virgindade de Maria. Então, nos próximos minutos, nós falaremos um pouco mais sobre isso. Vejam, primeiro que nós notamos em algumas passagens falar a respeito dos irmãos e irmãs de Jesus, por exemplo, em Marcos capítulo 3, versículo 31, como em Mateus capítulo 13, versículo 55. Vejam, o Catecismo da Igreja Católica diz assim: a Igreja entendeu sempre estas passagens como não designando outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, como diz em Mateus 13, são filhos de Maria, discípula de Cristo, designada como a outra Maria. Trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão conhecida no Antigo Testamento. A sabedoria expressa no catecismo, nessa passagem, é fruto de séculos de estudo das Escrituras. Doutores familiares com expressões do Antigo Testamento sempre sustentaram que o Novo Testamento, quando descreve os familiares de Jesus como irmãos e irmãs, não se refere a seus irmãos e irmãs biológicos. Na verdade, a expressão irmãos e irmãs, tal como usada no Antigo Testamento, chegou ao Novo como uma maneira de descrever os primos de Jesus. Todo estudioso da Bíblia sabe que, nas versões gregas do Antigo e do Novo Testamento, a palavra usada para irmãos e irmãs é a mesma que se usa para primos e primas. São Jerônimo, inclusive, diz algo. Alguns suspeitam que os irmãos do Senhor sejam os filhos de José com outra esposa. Seguem as extravagâncias de apócrifos que inventaram a mulher de nome Echa, como consta no livro que escrevemos contra Elvídio. Entendemos por irmão do Senhor não os filhos de José, mas os primos do Senhor, filhos de Maria, mulher de Cleofas e tia materna do Senhor, a qual é chamada mãe de Tiago Menor
e de José e de Judas, a quem o Evangelho, em outro lugar, dá o nome de irmãos do Senhor. Toda a Escritura atesta que os primos são chamados irmãos. Então, esse exemplo de São Jerônimo tira muitas dúvidas para nós. Não havia termos para designar irmão especificamente. As pessoas utilizavam a mesma forma para dizer tanto primo quanto irmão, né? Comumente utilizavam então a mesma palavra. E assim então São Jerônimo, que foi o responsável por traduzir a Bíblia do grego, né, o Novo Testamento, né, do grego para o latim, ele então escreveu e explicou em relação a isso, já no início da igreja. O ensinamento então da igreja é fundamento da tradição segundo a qual... acabei me perdendo aqui. O magistério e a tradição da igreja dizem que Maria e José viveram um casamento virginal. Seu casamento, perpetuamente virginal, resultou em um filho perpetuamente virginal, que é Jesus Cristo. Esse ensinamento da igreja é o fundamento da tradição, segundo a qual São José foi sempre virgem. Ora, Maria sempre foi virgem, o casamento que eles tiveram foi virgem, São José também foi virgem. Na verdade, essa tradição também afirma que São José, de modo similar a Maria, fizera a Deus, na sua juventude, um voto de virgindade. Que bonito! São José, quando era criança, também fez um voto de virgindade, como Nossa Senhora. Diz assim São Francisco de Sales: ambos fizeram os votos de continuar virgens por todos os dias de suas vidas, e quis Deus que eles se unissem nos laços do matrimônio, não porque se arrependessem dos votos já feitos, mas a fim de que o confirmassem e se encorajassem mutuamente a perseverar nesta santa união. São Pedro Julião Aimar diz também: Maria pertenceu a José e José a Maria, de modo que o seu casamento era real, porque eles se deram um ao outro. Mas como eles puderam fazer isso? Eis o triunfo da pureza. Eles deram ao outro a sua virgindade, e sobre essa virgindade deram um ao outro um direito comum. Qual direito? O de salvaguardar a virtude do outro. Ambos entregaram então a virgindade um para o outro, para que um preservasse a virgindade do outro. É o que diz São Pedro Julião Aimar. Bonito, né? Ou seja, a Virgem Maria entregou a virgindade dela para São José, para que ele a guardasse virgem, guardasse a sua virgindade. E São José entregou a virgindade dele para Maria, para que ela o fizesse virgem, o mantivesse nesta virgindade, nessa consagração total a Deus. A tradição, então, segundo a qual São José foi um virgem perpétuo, nos proporciona uma tremenda compreensão sobre a grandeza e a virtude de São José, além de nos dar uma ideia sobre qual provavelmente era a sua idade quando se casou com Nossa Senhora. Apresentar São José como um virgem pressupõe que ele era jovem quando esposou Maria, jovem o bastante para sacrificar as suas potências viris. São José virginal é a imagem de um homem jovial, que teve de provar virtudes heróicas, sobrenaturais, para continuar virgem. Ele esposou a mulher mais bela que já viveu. Que um senhor de idade espose uma virgem não implica sacrifício, pois a virilidade e paixão desse homem já estão decaindo. Mas o homem forte, apaixonado, jovial e virginal teria de fazer um tremendo sacrifício em sua mente, corpo, sentidos e coração para esposar uma mulher tão pura e amável. Santos místicos e estudiosos das Escrituras e teólogos não são os únicos a afirmar a paternidade virginal de São José. Vários papas do século XX também o fizeram. No dia 4 de maio de 1970, por exemplo, quando falava a um grupo na França, São Paulo VI afirmou que Maria e José tiveram um casamento virginal.
ele chegou a apresentar a imagem de São José e Maria como os novos pais da humanidade, um tipo de novo Adão e nova Eva. Ao passo que aquele casal, dizia ele, formado por Adão e Eva, foi a fonte do mal que se espalhou sobre o mundo, o de José e Maria é a plenitude de onde a santidade se expande sobre a terra. O Salvador começou a sua obra salvífica com esta união virginal e santa. A tradição católica sempre ensinou que o amor de Maria por Deus foi tamanho que ela consagrou seu corpo a Deus quando ainda era muito nova, com um voto perpétuo de virgindade. Maria confiou a Deus toda a sua pessoa e confiou absolutamente no plano que ele tinha para a sua vida. Ela não queria senão a vontade de Deus. Sua confiança em Deus foi tamanha que se deixou guiar por ele até o matrimônio. Ela estava certa de que Deus lhe daria um homem que a amasse verdadeiramente, tanto a Deus como a ela mesma, e que, portanto, respeitaria o seu voto. Um homem que se dedicasse por completo ao plano de Deus e protegesse sua virgindade. Ela nunca duvidou de Deus. Em São José, então, Deus preparou um guarda e um cavaleiro para Maria. Segundo o plano de Deus, tinha de ser assim. Deus não veio a este mundo de outra forma que não a união de um homem e uma mulher, um homem e uma mulher virginais. Em São José, Maria teve um reflexo perfeito e um espelho de amor que Deus tinha por ela. Quando encontrou José, ela soube que Deus o havia escolhido para ser seu amoroso e amado esposo. Confiante no plano de Deus, ela se apaixonou por São José e lhe deu seu coração. O corpo de Maria estava reservado para Deus, mas ela tinha a liberdade de dar seu coração a São José, o único homem digno dela, o único a refletir perfeitamente o puro amor de Deus. Na masculinidade virtuosa de São José, Maria experimentou a pureza, a castidade, a modéstia e o amor sacrificial. O coração e o corpo de Maria estavam seguros no amor de São José. Ele é um espelho da pureza de Deus Pai. Assim como o Pai gera eternamente um filho, sem se unir fisicamente a outra pessoa, São José concebe um filho, sem se unir fisicamente a Maria. O casamento virginal de José e Maria leva à maternidade espiritual, à paternidade espiritual e à fecundidade virginal. São Tomás de Aquino tem uma explicação muito bela também para explicar, para dar então as razões do porquê São José foi um pai virginal de Jesus. Diz assim São Tomás de Aquino: cremos que assim como foi virgem a mãe de Jesus, também o foi São José, porque ele, Deus, pôs a virgem sob os cuidados de um virgem, São João. E assim como fez no final, isto é, aos pés da cruz, ele fez também no início, nas bodas de Maria e José. Faz sentido? Se você fosse Deus, não confiaria sua mãe a um virgem? Não desejaria que sua mãe fosse protegida e honrada por um homem absolutamente puro e casto, reflexo perfeito do amor de Deus? É claro que sim. E Santo Alberto Magno também pensou da mesma forma. Como esposo virginal, ele, São José, guardou sua esposa virginal. Por fim, a mística Maria de Ágreda escreve assim em relação a essa vida, podemos dizer assim, inicial de Jesus, de Maria, de José, nas visões que ela teve. E assim então escreve ela: em uma dessas conversas, São José falava à sua amada esposa sobre como ele se alegrava em sua virgindade e lhe revelava também que ele também fizera um voto de virgindade na juventude. Então, era uma conversa de José com Maria. Minha Senhora, declarando-me teus pensamentos castos e teus propósitos, tu penetraste e desfraldaste meu coração, que não abri sem antes conhecer o teu. Eu também me reconheço entre os homens mais obrigados ao Senhor da criação,
pois que ele muito cedo me chamou, com sua luz verdadeira, a amá-lo com retidão de coração. E quero, Senhora, que saibas que aos 12 anos também eu fiz promessa de servir ao Altíssimo em castidade perpétua. Volto agora a ratificar o mesmo voto, para não impedir o teu. E na presença de Sua Majestade, prometo ajudar-te o quanto puder, a servi-lo e amá-lo em toda a pureza, segundo o seu desejo. Serei, com a graça divina, teu fidelíssimo servo e companheiro, e te suplico que receba meu casto afeto e tenhas a mim como irmão, sem admitir jamais outro amor, fora do que deves a Deus depois de mim. São José, então, é o esposo virginal de Maria e o pai virginal de Jesus. Ele é um virgem perpétuo. São José é nosso pai virginal. Rezemos então a nossa ladainha a São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Doze dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignaste escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.